Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua juízo como o meio-dia. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores canoenses que nos assistem. Expediente de 26/5/2020, ofício 102/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes contábeis do mês de abril, referente à Prefeitura e seus fundos municipais. Ofício 32/2020 da Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, em resposta ao requerimento 424/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofícios 25, 26, 28, 29 e 30/2020, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Orçamento, comunicando o sancionamento dos projetos de lei 20, 22, 23, 27 e 28/2020. Ofício 30/2020 do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, sobre a adesão dessa Casa de Leis ao protocolo eletrônico do referido órgão. Na ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei 32/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de lei 35/2020, que autoriza o município a conceder abono extraordinário aos servidores da saúde destacados para desempenho de suas funções junto ao Centro de Triagem do Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei 37/2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Em primeira votação, projeto de lei 33/2020, que institui o mês Maio Laranja, dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual em crianças e adolescentes. Projeto de lei 38/2020, que concede alvará provisório de táxi. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos, então, ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições, portanto, por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente, e sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 032 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar no valor de 1.930.000 e de 2.530.000 destinado à Secretaria Municipal da Educação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Sim. Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente.
e vereadora Zenesi Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 032 de 2020. Em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 037 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Crédito adicional suplementar no valor de 720 mil, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim, senhor presidente. Vereadora Zenesi Dreyer. Meu voto é sim. Sendo assim, está aprovado em segunda votação, por unanimidade, o projeto de lei número 037 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 035 de 2020, com a emenda do vereador Célio Galeski, que autoriza o município a conceder abono extraordinário aos servidores da saúde destacados para desempenho de suas funções junto ao centro de triagem do Covid-19 e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Célio liberou o microfone porque gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente, mas antes, o vereador Vilmar pediu a palavra antes. Tudo bem, então, vereador Vilmar com a palavra. Senhor presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, comunidade que nos acompanha nesta sessão. O que eu queria me reportar é que a emenda do vereador Célio não foi votada ontem, né? E ele até retirou. Como é que ela fica, né, nessa situação? Você vai colocar ela em apreciação do plenário para ser votada? Vereador Vilmar, o vereador Célio Galeski apresentou uma emenda. E retirou. Sim, ele falando apresentou... de outra emenda agora. Não estou falando daquela emenda. Estou falando de uma nova emenda que foi apresentada no dia... Alô? Oi? Perdão, Não travou ouvi. a sua. Travou que eu também não te ouvi. Ela foi apresentada no dia de hoje? Isso, não é aquela emenda de ontem. É possível uma fazer a nova leitura? emenda. É possível fazer a leitura na íntegra dela? Vereador Célio Galeski, o senhor gostaria de realizar a leitura da sua emenda? Oi, senhor presidente, eu não ouvi a sua manifestação. A sua emenda, o senhor gostaria de fazer uso da palavra para defender e também para que os colegas vereadores tenham conhecimento dessa nova emenda que o senhor apresentou no dia de hoje. Muito bem. Inicialmente, eu cumprimento a todos os colegas. Na noite de ontem, eu retirei a emenda porque eu afirmei que teria uma reunião pela manhã com o senhor prefeito municipal e, chegando lá, conversamos com ele. Eu perguntei se haveria necessidade de conversar com mais alguém. Logo em seguida chegou o nosso vice-prefeito Renato Pique e, dentre essa conversa, foi construído uma proposta que viria para essa casa como um projeto de lei substitutivo, onde incluiria a categoria de 4 motoristas, né, com um abono de R$500. Isso foi conversado pela manhã, conversamos com ele que eu entraria em acordo, eu conversaria com alguns vereadores
consegui entrar em contato com o vereador Vilmar Sudoski, vereador Paulo Glinski, vereador Gil Baiano, e por uma situação no início da tarde eu tive que ir para o interior, só retornando próximo, já um pouco mais tarde. Não consegui falar com o vereador Vilmar, conversei com a vereadora Zenesi pelo grupo de apoio ao governo. E aí me chama, e o acordo era esse, que o executivo enviaria para essa casa essa emenda tratando dessa situação. E aí, quando eu cheguei na Câmara, essa emenda não estava aqui. Aí eu consegui entrar em contato com o prefeito e eu fiz a seguinte proposta. Se há razão de que ela precisa ser construída por todos, não tem problema nenhum. Né? Se é que alguém acha que tem que ser dono da emenda, não tem problema nenhum, vereadora Zenesi. Agora, qual que é a minha proposta de fato? Eu só vou apresentar essa emenda desde que eu faça uma outra proposta, na qual retirarmos da ordem do dia de hoje esse projeto de lei, para que amanhã seja construído por todas as mãos possíveis. Se for o caso, nem participo dessa reunião. E aí o nosso presidente faria uma sessão extraordinária amanhã e votaríamos esse projeto de lei de uma proposta que contemplasse tudo isso. Né? Aquilo que foi combinado com o prefeito, aquilo que foi combinado com o vice-prefeito. Eu não sei se o vice-prefeito conseguiu falar com todos, mas eu sei que com o vereador Gilmar Martins, vereador Gil Baiano, ele conseguiu entrar em contato. Não sei se ele entrou em contato com o vereador Coronel Mário e com a vereadora Zenesi, eu não sei, porque, conforme eu já disse, à tarde eu estava no interior. Então, eu faço a seguinte proposta, de que nós retiramos esse projeto de lei hoje, para que amanhã, vereador Paulo Glinski, vereadora Thelma, senhores vereadores, nós possamos conversar, construir uma proposta, né? Porque a vereadora Zenesi falou que não são todos os motoristas que trabalham no Covid, e eu sei que não, mas eu sei que um também não dá conta disso, e quando nós falamos da conta, é aquele motorista que precisa levar os exames para Blumenau, para outras cidades, é aquele motorista que precisa buscar a roupa que está contaminada lá na sala Covid e levar para a lavação, é aquele motorista que precisa conduzir o paciente para casa, enfim. São motoristas que, no meu entendimento, são vidas, né, que estão expostas nesse momento. Então, eu deixo aberto aos senhores, antes, vereador Paulinho, eu estou aqui com a emenda, para essa condição de nós chegarmos a um acordo, de repente, retirarmos o projeto de lei hoje, para construirmos uma proposta para votação ainda amanhã, numa sessão extraordinária. Então, eu quero deixar aberto primeiro essa proposta. Se não houver consenso, aí, de fato, eu vou apresentar, daí eu faço a leitura da emenda, vereador Vilmar, para o senhor ter conhecimento dela. Então, essa é a minha proposta inicialmente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Célio, então, só para eu entender, o senhor sugere que primeiro delibere a retirada do projeto? Isso. E, posterior a isso, discutimos as eventuais emendas. Isso. Eventuais, eu tenho uma emenda, senhor presidente. Tudo bem, eu tenho outra. Então, coloco em discussão a retirada do referido projeto de lei, e gostaria de ouvir a manifestação dos senhores no sentido de que possamos encontrar aí um caminho para resolver melhor essa situação. Passo a palavra à vereadora Zenesi Dreyer. Senhor presidente, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, secretário da administração, Diogo Saido, que nos acompanha, todos os assessores da casa, né, muito boa noite. O vereador Célio Galeski falou que tem uma emenda, o vereador Vilmar Sudoski pediu a leitura da emenda, mas eu não sei se me perdi aqui, mas não percebi a leitura da emenda, né, na sua íntegra, conforme solicitado pelo vereador Vilmar Sudoski. Primeiro, só relembrando, ontem foi falado muitas coisas, mas uma delas, eu fui convidada por Vossa Excelência, senhor Célio Galeski, para participar da reunião hoje de manhã, assim como o senhor convidou a vereadora Norma Pereira e ficou de avisar no grupo o horário da reunião, fato esse que não aconteceu, né? Mas não me surpreende, né? A segunda questão é que o que foi acordado com o prefeito e com o vice ficou também de entrar em acordo com os vereadores para discutirmos
na reunião de comissões, inclusive, a possibilidade da emenda, né? Quando Vossa Excelência fala do motorista levar roupas contaminadas, imagine, então, nossas serventes que precisam lavar essas roupas contaminadas. Então, é nesse sentido que nós temos que analisar com calma um segundo projeto de lei. Eu vejo que nós não podemos nos precipitar. A proposta de votar esse projeto, eu continuo defendendo a votação, a segunda votação do projeto na íntegra, porque, desta forma, a secretária municipal de saúde fez um acordo também com os servidores para eles estarem atuando na ala Covid neste mês, no Centro de Referência Covid neste mês de maio, 24 horas por dia, para preservar os profissionais da UPA de alguma forma ou de outra. Tem algumas questões a serem revistas com o Hospital Santa Cruz, mas, neste momento, este acordo e a proposta do percentual aproximado de 30% foi feito com os profissionais que já estão atuando no Centro de Referência Covid. Eu concordo plenamente em estudarmos uma nova proposta e novas pessoas envolvidas, sabe, vereador Célio Galeski? Inclusive, me admira o senhor não lembrar das técnicas de enfermagem, porque nenhum motorista pode, por lei, fazer uma transferência de paciente em uma ambulância sem estar acompanhado de uma técnica de enfermagem. Então, nós não podemos pensar só em uma categoria. Defendo mais uma vez que nós possamos sentar, apresentar uma proposta em conjunto, conforme a legalidade, da forma que nós entendermos justa, de forma que haja viabilidade econômica também, né? Não podemos esquecer disso. Tem que ser, sim, em comum acordo com o prefeito, com o vice-prefeito e, mais ainda, com a secretária municipal de saúde. Te pergunto, a secretária participou dessa reunião hoje de manhã? Porque, de fato, quem sabe o que está acontecendo na rede de serviço SUS é a secretária de saúde. E qualquer gestor nomeado tem autonomia para conduzir a pasta e é o gestor que vai responder criminalmente por aplicação dos recursos públicos indevidos. Então, eu gostaria hoje de defender mais uma vez este projeto na sua íntegra, porque para garantir esse abono ainda para esse mês, porque estas pessoas estão, de fato, já trabalhando no centro Covid, neste mês de maio. Então, esta é a primeira colocação que eu vejo de suma importância, o nosso papel de garantir direitos a estes profissionais que estão lá trabalhando 24 horas por dia à disposição da população. Também nós temos que considerar que os serviços, eles precisam ser reordenados e adaptados conforme foram surgindo, avançando, né, a doença no município. Nós, infelizmente, pudemos constatar aí com essa testagem em massa do município de Três Barras, um número significativo já de pessoas, né, com casos positivos. Então, com certeza, cada prefeito tem que atuar com base nas suas realidades, com base nos seus indicadores. Com certeza, para o mês de junho, que já é semana que vem, todos nós poderemos sentar e rever quais outras categorias que estarão mais expostas a partir do momento que está aumentando o número de pessoas contaminadas. Isso envolve motoristas, né, principalmente os condutores das ambulâncias, os motoristas do SAMU, principalmente, né? Não podemos esquecer das nossas serventes. O município conta com 31 serventes na Secretaria de Saúde que estão à disposição no reforço da higienização, e estas sim estão muito expostas, porque são elas as responsáveis por higienizar os ambientes para que os demais profissionais de saúde não sejam contaminados. Então, eu clamo pelas serventes também num projeto de lei, e com certeza os motoristas que estiverem à disposição nesse sentido. Senhor presidente, mais uma vez eu reforço que é importante, para respeitar o encaminhamento do Poder Executivo, mais na pessoa da secretária Kátia, pelo compromisso que ela assumiu com essa equipe de trabalhadores que estão hoje lá mantendo este serviço à disposição, para que possa ser cumprido esse compromisso ainda neste mês. E me coloco à disposição para ajudar a construir uma nova proposta junto ao Poder Executivo, que seja para o mês de junho,
considerando o impacto financeiro, número de servidores envolvidos, para que a gente também possa fazer as coisas com bastante responsabilidade. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenici Dreyer. Continua em discussão. Passo a palavra, então, ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, eu creio que as técnicas de enfermagem já estavam contempladas no projeto original. Sim. Ponto, né? Ponto. Segundo, quando nós conversamos com o prefeito e com o vice-prefeito, ele pediu para informar os vereadores da base, né? E não para discutir o projeto. Ele pediu para que informasse. Aí, partindo desse princípio, eu poderia perguntar, só porque a senhora, né, disse que não foi avisada, eu não conversei com a vereadora Camila, não conversei com o senhor presidente, não conversei com a vereadora Thelma, não conversei com a vereadora Norma, e nem por isso... Estamos acostumados. Né? Nem por isso tem problema. Com relação a garantir o abono para esse mês, por isso a proposta para nós votarmos em sessão extraordinária amanhã, não no mês que vem. Essa é a proposta. Né? Se é que a gente quer construir alguma coisa que tenha possibilidade de pagamento ainda esse mês de maio, vamos sentar amanhã. Ah, não quero que eu sente, não tem problema, não sento junto. Mas que se analise uma outra proposta para que nós tenhamos, possamos votar amanhã numa sessão extraordinária. Então, por isso que eu estou pedindo a retirada da ordem do dia de hoje para essa discussão de amanhã. Então, primeira proposta, eu queria, senhor presidente, que o senhor colocasse, né, eu sei que ainda está em discussão, mas daí em deliberação do plenário, sobre essa possibilidade de não votarmos hoje. Daí, depois, eu vou, vereadora Zenici, ler a minha emenda, a senhora pode ter certeza que eu vou ler em inteiro teor para a senhora ter conhecimento da emenda que eu apresentei, mas eu faço questão de fazer a leitura. Continua em discussão. Vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, os nossos internautas, os colaboradores da casa. Eu acho sensata a proposta do vereador Célio Galeski e conversarmos amanhã e vermos uma emenda razoável, até porque ontem o vereador Vilmar e o vereador Paulo Bilinski sinalizaram no sentido de estabelecer um prazo, 3 meses, por exemplo, de vigência desse abono. E acho extremamente importante, vereadora Zenici, nós realmente sentarmos e conversarmos em relação aos outros profissionais, porque o pessoal da UPA também está na linha de frente lá, correndo risco todo dia, toda hora, inclusive quando é para entubar, vai para a UPA, porque só o hospital só pode internar depois que o quadro clínico do cidadão estiver estabilizado. Então, na verdade, seria injusto aprovar só por uma equipe, quando tem uma outra equipe que também está lá na linha de frente, correndo tanto risco quanto quem está ali na central de monitoramento. Tanto que aquela criança, né, foi para a UPA, daí da UPA que foi para 3 Barras, para daí ser encaminhada para a Joinville, aquele bebê de 10 meses. E então, eu penso que por esse sentido, e como estão surgindo outros casos, o pessoal da UPA, com certeza, eles terão pessoas lá, muitas, Deus queira que não, mas para que sejam entubadas, enfim, e nós temos que dar um tratamento igualitário para eles que também estão na linha de frente. Porque essa atividade iniciou na UBS do Campo da Água Verde, né, foi transferida para cá agora em meados de abril, dia 18, 20, não lembro bem. Mas o pessoal da UPA também está lá o tempo inteiro e estão numa linha de frente que também não é fácil. E se for para votação hoje, senhor presidente, eu gostaria que ficasse registrado em pauta, na ata, a minha insatisfação do pessoal nesse momento, o pessoal da UPA não estar beneficiado. Eu parto do pressuposto que toda a equipe da saúde tem que estar privilegiada, tem que ser privilegiada, não, tem que ser beneficiada, porque eles estão correndo riscos na linha de frente, a ansiedade com a família, será que não está indo para casa, será que eu não estou levando para casa?
e a gente sabe que não é fácil, é muito complicado, e eles precisam de um estímulo para ter ânimo, ter forças para enfrentar esse momento difícil, para controlar os ânimos, que a gente sabe que os ânimos, as pessoas chegam lá nervosas, agitadas, e eles tensos, e enfim, essa é a minha colocação. Obrigado, vereadora Norma. Deixo aberta a palavra para discussão e passo a palavra, então, ao vereador Paulo Glinski, que ainda não fez uso, e após a vereadora Zânia Sidré. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha. Senhor presidente, ontem, quando eu me manifestei, eu fiz a colocação no sentido até de que a gente poderia aprovar um requerimento para o município fazer um estudo dentro dessa linha que a vereadora Zenici coloca e que também abrange uma parte da fala da vereadora Norma, que é de fazer um estudo mais amplo com relação a outros servidores e outras categorias que pudessem vir a receber esse abono. Por que eu faço essa colocação? Porque o pedido de retirada do projeto da pauta, feito pelo vereador Célio Galeski, é para que ele volte amanhã numa sessão extraordinária para analisar uma questão específica. Vereadora Norma, não é para fazer uma análise mais ampla, como a senhora sugere, como eu também sugiro, e como a vereadora Zenici colocou. Então, para retirar de pauta hoje, para voltar amanhã, durante o dia, para discutir uma emenda que contempla a parte só da necessidade, eu não vejo o porquê. Aí, então, que venha feito esse estudo aí com o Executivo, Secretaria de Saúde, que venha um projeto amanhã, semana que vem, abrangendo outras categorias também, outros servidores de outras atividades da UPA e outros, enfim, tudo mais. Então, não tem, na minha visão, tirar de pauta hoje, para votar amanhã com uma emenda, ela é incoerente, essa situação. Então, eu sou contrário à retirada de pauta hoje para discutir amanhã só essa inclusão que está sendo pretendida. Se forem construir um projeto complexo envolvendo todas as outras categorias amanhã, ótimo, mas nós sabemos que isso não acontece de um dia para o outro. Outro ponto que eu queria colocar, e não vou antecipar a discussão de emenda depois, porque isso aqui é outro momento, mas nós temos no nosso regimento interno muito claro que nas emendas, nós estamos falando de uma emenda de plenário, né? Isso nós temos que colocar a questão de discutir participação de comissão, parecer, isso a gente vai discutir mais adiante, mas só para colocar que existe a vedação de nós apresentarmos uma emenda aumentando despesa. Ora, se nós estamos aprovando algo que é vedado pelo nosso regimento interno, nós temos que ver se isso vai ser colocado em prática, porque eu não quero aqui aprovar uma emenda que não seja colocada em prática, eu não quero criar expectativa em alguém que não seja colocado em prática esse benefício. Então, eu continuo com aquela posição de ontem. O projeto, se vinha uma construção do Executivo ampliando para outros servidores, excelente. Quero comprometer o meu voto favorável, assim como eu falei para o vereador Célio hoje à tarde, que se vindo o substitutivo do Executivo para os motoristas, quero ser o primeiro a dar parecer e votar favorável. Agora, retirar de hoje para jogar para amanhã, um assunto que ontem já foi discutido e não foi resolvido até hoje, então eu não vejo por que retirar de hoje para discutir numa extraordinária para amanhã. Se for para retirar, para discutir mais amplamente, aí é uma outra questão até, mas para essa proposta que foi de retirar para extraordinária para amanhã, não há o porquê na minha visão, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Glinski. Passo a palavra, então, à vereadora Zânia Sidré. Eu só gostaria de contextualizar todos os investimentos que foram feitos por Major Vieira, Três Barras, Bela Vista e Canoinhas, na ala Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, com locação de respiradores, aquisição de monitores, pagamento dos médicos para atender os pacientes com sintomas respiratórios graves. Se há uma falha ainda no fluxo, que esses pacientes estão indo na UPA, devem acontecer os ajustes nesses próximos dias, porque a equipe que está estruturada para atender os pacientes com sintomas respiratórios graves é essa equipe que foi estruturada com recursos próprios dentro do hospital na ala Covid. Foi previsto num termo de cooperação técnica, foi aprovado nesta Casa de Leis
esse termo de cooperação para atender tanto Canoinhas quanto os municípios vizinhos. Então, um paciente que é atendido lá em Três Barras ou Major Vieira e Bela Vista, identificados sintomas respiratórios graves, ele deve vir diretamente para a ala COVID do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Todos os investimentos, todos os recursos para o centro COVID e para a ala COVID devem ser prestados contas de forma transparente. Está lá no site da prefeitura, está no site do Cisamur, que tudo que foi investido. A UPA também não pode ficar exposta às situações dos sintomas respiratórios. Eu sei que aconteceu 1, 2 ou 3 casos, tá? Ou quem sabe até mais neste período, porque realmente a estrutura, inclusive do Hospital Santa Cruz, da ala COVID, também não está preparada para esses fluxos. Teve reclamação de negativa de acesso, nós precisamos rever. Peço apoio, vereadora Norma, para conversar diante do Conselho Deliberativo nesse sentido também. A estrutura realmente não é a mais adequada, mas foi a melhor que o hospital ofereceu para nós, enquanto munícipes, né? Estamos vendo as possibilidades de mudar ali para a antiga ala da pediatria, precisa de alguns reparos, o planejamento já foi olhar para que fique o mais próximo da ala COVID, para que realmente, de fato, aconteça conforme prevê todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tá? Todos os outros serviços, eles devem ter continuidade, isso nas unidades básicas de saúde, CAPS, Policlínica e UPA. A UPA atende diversas outras emergências e nós temos que preservar nossos profissionais de saúde também nesse sentido. Acredito que, mesmo que a equipe toda tem direito, com certeza merece o abono, tem que ser pensado com cautela, porque nós estamos falando de recursos públicos também. Estamos falando de impactos financeiros. Se for avaliar, tem toda a equipe aí de segurança pública, da assistência social, que também está trabalhando com as famílias em situação de vulnerabilidade social, estão expostos também. Então, são várias questões. Com relação aos técnicos de enfermagem, vereador Célio Galeski, só queria deixar claro assim, os que foram previstos neste projeto de lei são os técnicos de enfermagem que estão atuando diretamente, atendendo os pacientes sintomáticos no centro de referência COVID. A partir do momento que coloca o motorista à disposição com uma ambulância, precisa outro técnico de enfermagem para fazer a transferência dos pacientes. Não pode deixar o serviço desassistido. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que nós já estaríamos automaticamente estendendo a um número maior de profissionais envolvidos, então, mais recursos também comprometidos e outras categorias também. Então, continuo defendendo a proposta na sua íntegra nesse sentido. Não é apenas uma emenda, são várias situações que devem ser analisadas com cautela. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenessi Dreyer. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação da retirada ou não do referido projeto de lei. Faremos também nominal para que eu não me perca aqui. Vereadora Camila Lima, vota a favor, sim, da retirada ou contra, não? Voto a favor da retirada. Vereador Célio Galeski. Voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Não. Vereador Gil Baiano. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Voto sim. Vereador Paulo Glinski. Não, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski.
Voto não, senhor presidente. E vereadora Zenice Dreyer. Voto não, senhor presidente. Sendo assim, está retirado o projeto por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Coloco em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 033 de 2020, que institui o mês Maio Laranja, dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual em crianças e adolescentes. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Meu voto é sim. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zenice Dreyer. Meu voto é sim. Então, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 033 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 038 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Vereadora Camila Lima. Sim, senhor presidente. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Vou me abster do voto, senhor presidente. E vereadora Zenice Dreyer. Voto é sim. Então, fica aprovado o projeto 038 em 2020, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção em primeira votação. Passamos, então, aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimento número 445, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário do Meio Ambiente, ao senhor Itamar Zacaluzzi, secretário de Desenvolvimento Rural, e ao senhor Marcos Thiago Gonçalves, secretário de Desenvolvimento Econômico, considerando a possibilidade de gestionar junto à Fundação O Boticário a implantação em nosso município do projeto Oasis, que visa fortalecer a proteção de remanescentes da mata e ecossistemas associados na área de proteção ambiental aos mananciais da região de Canoinhas, especificamente na bacia hidrográfica do Rio Canoinhas, abrangendo uma região de aproximadamente 82 mil hectares. As ações desse projeto contribuem com a manutenção a longo prazo de um manancial estratégico para a nossa região, tendo como diferencial o apoio técnico e financeiro à conservação e áreas naturais em propriedades particulares, destinado a proprietários que se comprometem a conservar esses remanescentes por intermédio de contratos de premiação por serviços ecossistêmicos. Dessa forma, a Fundação Boticário tem implantado um mecanismo inovador de pagamento por serviços ecossistêmicos e valoriza quem realmente protege a natureza. O projeto Oasis acontece em etapas e estão divididas em a seleção de áreas a serem protegidas, B, diagnóstico e valoração ambiental dos remanescentes naturais das propriedades, C, estabelecimento de contratos de premiação por serviços ecossistêmicos entre a Fundação Boticário e os proprietários, e D, monitoramento ambiental das áreas contratadas. Havendo interesse da Fundação Boticário em apoiar o projeto, encaminhou anexo à minuta de um anteprojeto que poderá ser apresentado.
Coloco em discussão o requerimento número 445 de 2020. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, o requerimento ele está bem explicativo. Nós estamos, tudo bem, numa época de pandemia, mas as demais secretarias continuam suas atividades normalmente. E eu tomei conhecimento disso nesse final de semana e vi que em vários lugares do Brasil tem. Eu não encontrei nenhum município em Santa Catarina que teria feito esse convênio. O município que eu encontrei mais perto foi Apucarana, aqui no Paraná, e que funciona muito bem essa modalidade. Inclusive, tendo essa parceria, podem ser utilizados recursos de multas e de multas ambientais e outras fontes para trabalhar com a preservação da nossa bacia hidrográfica do Rio Canoinhas. Achei de extrema importância, muito interessante, agora com essa nossa fase de estiagem, em que a gente vê o nosso rio altamente assoreado, praticamente sem água e uma série de problemas advindos, é de extrema importância que se preserve. Então, por isso que eu decidi protocolar o requerimento, espero que seja aprovado por unanimidade dos senhores, e nós temos aqui a nossa Iara, que com certeza nos dará um grande apoio para conseguirmos fazer essa parceria com o Boticário, né? E até porque a nossa região hidrográfica aqui ela é considerada grande, né, perante a Agência Nacional de Águas, e inclusive, se olhar no site da ANA, fala que é a segunda região que possui maior densidade demográfica do estado, e que a atividade agrícola é expressiva, com potencial para expansão, devido às características do solo, e considerando ainda a atividade industrial na produção de celulose e papel. E, diante dessas notícias e desses argumentos, elaborei esse requerimento, que ficaria muito feliz se fosse aprovado. Seria isso. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação. Peço que os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 445, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 446 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Chiodini, deputado federal, solicitando viabilizar junto ao Ministério da Agricultura a liberação das emendas do deputado federal Mauro Mariani, do convênio número 886048 de 2019, de uma motoniveladora no total de R$ 591 mil, e a liberação do convênio número 893718 de 2019, de uma prancha mais conjunto fenação pré-seco, no total de R$ 144.250. Colegas vereadores, internautas, boa noite. Gostaria de rapidamente explicar o requerimento, apesar de que ele não requer e exige muita explicação. Inclusive, parece que hoje o ex-deputado Mauro Mariani estava nos assistindo, então quero deixar aqui um abraço especial para ele. E apesar de já não ser mais deputado e não ser detentor de mandato, o deputado Mauro Mariani deixou muitos frutos em Brasília, e esse é um exemplo do que lá foi deixado. Mas para que isso ocorra e para que essas emendas de fato cheguem até o município, é preciso que algum deputado federal as abrace, as adote, né? Eu confesso que eu não sei se trata de emenda impositiva ou como é que é a questão, mas de qualquer forma eu
penso que é importante que a gente tente viabilizar, uma vez que isso já foi pré-acordado lá em Brasília, junto ao Ministério da Agricultura, e certamente são equipamentos e ações de suma importância para a nossa Secretaria da Agricultura. Então, eu peço que o deputado Carlos Chiodini possa gestionar junto ao Ministério da Agricultura para que, de fato, isso possa se tornar realidade para o município, que certamente será algo muito positivo. Algum vereador gostaria de discutir o requerimento? Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 446 de 2020. Requerimento número 447 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, reiterando a solicitação para que nos futuros projetos de pavimentação de ruas e avenidas seja procedido estudos técnicos com o objetivo de constar no projeto executivo, dentro dos critérios técnicos e legais, a instalação de dispositivos para redução da velocidade e projeto de arborização. Coloco em discussão o requerimento número 447 de 2020. Passo a palavra ao vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores. De uma maneira muito especial, cumprimentar toda a nossa comunidade que nos acompanha neste momento, nesta sessão online. Meu cordial boa noite. Senhor presidente, alguns assuntos são bastante recorrentes nessa Casa de Leis e também na comunidade. Eu estou reiterando esse requerimento, considerando que eu fui procurado ontem e hoje novamente, eu estive na rua Francisco de Paula e Silva, por solicitação do morador, acompanhar a questão da velocidade que os veículos desenvolvem naquela via após a sua pavimentação. Eu já havia formulado um requerimento em março, solicitando que estudos técnicos e possibilidade de instalação de redutores de velocidade. Quando eu falo redutor de velocidade, não trata especificamente de lombada, mas sim de faixa elevada, melhoria de sinalização, principalmente, tanto sinalização vertical quanto horizontal, adoção de medidas específicas para, na medida do possível, reduzir a velocidade que é desenvolvida nessas vias. Eu temo por um acidente, o senhor, o qual eu conversei hoje, ele me relatou de um acidente que aconteceu com ele já, devido a excesso de velocidade de um motociclista, acompanhando na própria via. Eu não tinha um radar para ferir velocidade, mas eu acredito que tem alguns veículos que desenvolvem velocidade acima de 70, 80 km por hora. Como se trata de uma via arterial, é necessário que se tome medidas urgentes, para evitar futuros acidentes naquela via. Não só nessa, quanto, no meu entendimento, em muitas outras. O assunto é bastante polêmico com relação à instalação de redutores de velocidade, principalmente quando se trata de lombada. Eu, particularmente, tenho uma visão contrária da lombada, mas sim de redutor de velocidade. Hoje tem técnicas de engenharia que possam facilitar, que você adote medidas, a não ser a lombada, ou contrário à lombada, para fazer reduzir velocidade. Existem mecanismos nesse sentido. Até mesmo porque tem muitas pessoas favoráveis, muitas pessoas contrárias. Eu tenho vários pedidos, eu procuro evitar de fazer esse tipo de solicitação, mas antes de fazer, eu vou até o local, como estive na Francisco Paula e Silva hoje, já tinha olhado anteriormente, estive novamente hoje lá, para que se adotem medidas urgentes a fim de evitar futuros acidentes graves. Eu tenho acompanhado a situação. Então, senhor presidente, eu agradeço a atenção e coloco a nossa comunidade que estarei conversando tanto com o prefeito quanto o vice-prefeito, o senhor secretário de Planejamento, para adoção de medidas que este caso requer. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação.
Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 447 de 2020. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenici Dreher, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de fazer um requerimento verbal diante de toda a situação, então, que aconteceu na votação de hoje. Gostaria de convidar o vereador Paulo Glinski, vereador Coronel Mário e vereador Vilmar Sudoski para assinar esse requerimento comigo, pedindo para que o prefeito e a secretária Kátia paguem neste mês 30%, um adicional de função ou adicional de tempo integral para estes profissionais que estão no Centro Covid, considerando que para isto está previsto, né, no Estatuto do Servidor, o poder discricionário do prefeito, ele pode resolver essa situação. Como foi feita uma proposta para esses trabalhadores num percentual de 30%, que seja garantido esse direito ainda este mês. Todos nós sabemos que receberemos vários pedidos dos trabalhadores da saúde, e já adianto aqui que a partir de amanhã estarei defendendo todos os trabalhadores de saúde nesse sentido do abono. Eu entendo que todos são merecedores. Defendi até agora que neste mês de maio, conforme foi prometido, para quem está trabalhando no Centro Covid. Então, gostaria de pedir a aprovação no sentido de que seja garantido o 30% pelo menos, para que seja garantido neste mês aos profissionais que estão trabalhando. Todos nós somos sabedores de que uma emenda ela vai gerar, sim, o vício de origem, e o prefeito poderá ter problemas nesta questão, porque uma emenda vai gerar despesas ao Poder Executivo, e isso torna o projeto, ou uma emenda, torna ilegal. Então, eu gostaria de manter meu posicionamento nesse sentido, solicitar apoio dos vereadores para que estes que já estão trabalhando no Centro Covid sejam valorizados desta forma, conforme combinado, 30% adicional de tempo integral, ou adicional de função, ou que sejam convertidas em horas extras, para que eles não fiquem no prejuízo neste mês de maio. E que a partir de amanhã, todos nós estamos comprometidos de voltar a discutir e envolver as demais categorias nesse grandioso projeto de lei que será construído aí por muitas mãos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Vereadora Zenici, regimentalmente nós já passamos do momento dos requerimentos, mas devido à importância do tema, eu retorno então à ordem do dia e peço para que os vereadores possam votar o referido requerimento, e aí a senhora passa a redação corretamente para a Andréia, para que também não fique prejudicado esse pleito, que com certeza é muito importante. Então, eu coloco em votação o requerimento verbal de número 4. Vereador Célio, quer com a palavra. Senhor presidente, o vereador Paulo também havia sinalizado, mas eu entendo o seguinte: nós fizemos uma proposta no início da votação, quando da retirada, porque amanhã nós vamos tratar de novo desse projeto de lei. A vereadora foi vencida no voto, mas nós combinamos, e eu já conversei com o prefeito, e ele vai reunir todos os vereadores para tratar desse projeto de lei amanhã. Então, eu também sou favorável a esse requerimento, e eu não sou, tem que ficar bem claro, vereadora Zenici, eu não estou dizendo que esses profissionais que faziam parte do projeto de lei não são merecedores, porque da forma que a senhora está colocando, a senhora está querendo colocar nós que pedimos a retirada do projeto hoje, contrário a eles. Pelo contrário, nós somos favoráveis também à inclusão de mais algumas pessoas. Nós combinamos no início da sessão de que com a retirada nós vamos nos reunir amanhã e votar ainda amanhã esse projeto de lei. Então, entendo que não há necessidade da apresentação desse requerimento. Não que eu seja contrário, mas não há necessidade, porque nós vamos discutir amanhã. A menos que a senhora não entendeu direito, né, ou sei lá o que aconteceu, mas o combinado é de que nós vamos voltar a discutir esse projeto de lei. Inclusive, eu já mandei uma mensagem para o prefeito para que ele agende a reunião conosco
para que não fique alguém, um vereador responsável por marcar a reunião. Quem puder participar e quiser contribuir para que esse projeto retorne amanhã, para que nós possamos votar. Concordo quando o vereador Paulo Glinski disse que talvez seria desnecessário, ou talvez até uma perda de tempo nisso, mas nós temos mais uma possibilidade de discussão amanhã. Se amanhã, na grande reunião, com todos os vereadores, com a secretária de saúde, como a senhora falou, com o prefeito, com o secretário de administração, e a minha proposta for voto vencido, não tem problema, eu retorno para essa casa, estarei à disposição para votar o projeto de lei que for apresentado amanhã pelo Executivo sem nenhuma emenda minha. Então, a senhora não se preocupe, não farei emenda, né, na próxima votação, até para que eu por essa emenda, acabe prejudicando os profissionais. Então, nós temos um combinado, né, e eu creio que isso deva ser cumprido. Marcando essa reunião para amanhã. Vereador Paulo Glinski, que havia solicitado a palavra. Fique à vontade. Na verdade, eu tinha me antecipado, eu ia fazer o sinal de positivo. Tá. Mas só que, aproveitando a fala do vereador Célio, eu não vejo problema nenhum da gente aprovar o requerimento agora, até porque o vereador Célio, se amanhã for construído o projeto, ele vem em regime de urgência e a gente vota. Mas ele pode não ser construído amanhã. De repente, pode demorar alguns dias, né? Então, se demorar alguns dias, pelo menos o 30% aí garante que esse pessoal tenha algum recebimento, né? Até porque, só para concluir a minha fala também, nós vamos votar amanhã, caso venha um substitutivo, né? Caso tenha uma convocação para essa finalidade, né? Então, isso não depende de nós aqui, isso depende de vir a situação, que pode vir ou pode não vir amanhã. Vereador Célio, só um momento, acho que o vereador Coronel Mário havia solicitado a palavra. Com relação ao requerimento da vereadora Zenici, não vejo problema. Eu também, em todas as falas anteriores, como foi voltado esse assunto, tá? Eu sou favorável a estender essa gratificação, desde que seja possível pagar, nesse momento de pandemia. Mas eu solicito só, o vereador Célio, que está sendo interlocutor com o prefeito, está conversando, inclusive, durante a sessão, eu entendo que, por questão ética, todos os vereadores devem ser chamados para essa reunião. Se vão participar ou não, esse é um outro critério. Agora, entendo, tá? Como o senhor falou, vereador da base, tá? Eu me sinto totalmente confortável para participar de reunião com todos os senhores vereadores. Tá? Só estou colocando isso, tá? Como o senhor está fazendo interlocução com o prefeito, que é necessário convidar os mais, porque senão parece que tem um grupo de vereadores conversando ou defendendo uma situação e um outro grupo de vereadores está defendendo uma outra situação e começa a medir força. E pelo que eu entendi também, senhor presidente, o senhor falou que também teria uma emenda a apresentar antes da votação. Eu não iria voltar a essa discussão, eu só voltei em função da proposta da vereadora Zenici, que não vejo problema nenhum de fazer esse requerimento, afinal de contas, nós estamos apenas solicitando isso, mas seria importante, o prefeito deve estar acompanhando essa sessão, que faça esta discussão com todos os senhores edis. Eu entendo, pelo menos dessa forma, e respeito as opiniões em contrário. Muito obrigado. Sim, vereador Coronel, eu, inclusive, antes de encerrar a sessão, seria objeto da minha fala. Então, portanto, peço que aguarde o encerramento dessa discussão para que aí sim eu possa fazer a minha fala. Vereador Célio Galeski. Eu conversava com o prefeito e a proposta é que chamasse todos os vereadores, vereador Coronel Mário, né? Porque, afinal de contas, esse projeto vai ser votado e aprovado por unanimidade, né? Então, não tem por que ser de algum desse ou daquele. Com relação a esse requerimento, como todos nós vamos aprovar o requerimento, eu também entendo que deveria ser de toda a edilidade. Afinal de contas, só porque um assina, de outro vai votar contrário? Não, nós estamos falando aqui em aprovar um abono valorizando os nossos servidores públicos que estão à frente dessa pandemia. Acho que isso é muito claro nesse momento. Não tem ninguém contrário a nenhum servidor público aqui. O que está se discutindo é a possibilidade de atender o máximo possível, né? Então, para reiterar aquilo que afirmei no começo da sessão, para que amanhã não seja dita,
O vereador Célio é contrário que os médicos recebam, que a servente receba, que a fisioterapeuta, que a técnica de enfermagem receba. Os vereadores que acompanharam o meu voto também sejam contrários. Ninguém aqui é contrário. O que nós estamos discutindo desde o início é que amanhã nós vamos tratar desse assunto numa reunião macro, com todos os envolvidos. E na mensagem que eu quero reiterar aqui, na mensagem que eu enviei ao seu prefeito municipal, eu pedi para que ele convidasse todos os senhores vereadores, independente de ser da base, da oposição, não importa, aqui nós todos estamos juntos para aprovar um abono valorizando os nossos servidores públicos que estão à frente dessa pandemia. Obrigado, senhor presidente. Então, eu coloco em votação o requerimento e quem não for favorável, aí vota contrário. Porque eu perdi a lista do requerimento. Acho. Então, vamos lá. Os vereadores que aprovam o requerimento de número 448, sinalizem positivamente. Está aprovado por toda a edilidade o requerimento número 448 de 2020. E agora sim, voltamos às explicações pessoais e questiono se há algum vereador para fazer uso das explicações pessoais. Então, vereador Coronel Mário, acho que agora, no final da sessão, eu posso sanar a sua dúvida. E, enfim, de todos aqueles que não entenderam o meu posicionamento no momento que eu citei uma emenda. Ocorre que esse projeto nós já sabíamos que geraria alguma discussão, e eu acho isso importante. Nós, de fato, estamos aqui para discutir, e se não houvessem discussões, não haveria razão para existir essa Casa de Leis. Então, eu vejo com muita importância essas discussões. Eu fui, após meu posicionamento de ontem à noite, que eu continuo convicto com ele, eu fui pesquisar alguns projetos de abono que também vieram a essa casa durante essa gestão. Encontrei dois, também da área da saúde, dos anos de 2018 e 2019, concedendo abono aos servidores da UPA. Ocorre que, naquele momento, o entendimento do executivo era de que o abono deveria ser igual, ou seja, o valor deveria ser igual a todos os servidores. O entendimento mudou, não sei o porquê, e também não sei se esse é um ponto relevante da discussão, e o abono passou agora, nesse momento, nesse projeto que votaríamos hoje, passou a não ter um valor fixo igualitariamente a todos os servidores. A vereadora Zanesi contemplou muito bem na sua fala a questão das serventes, que se expõe muito com a questão de que fazem a higienização de todo esse material que pode estar contaminado, mas na prática, nesse momento, nesse projeto, não houve um tratamento igualitário, porque cada um vai receber um valor. Eu havia conversado sobre essa emenda, mas não apresentei para não tumultuar, ou enfim, não sei se é o termo correto, o andamento da votação do projeto de lei, mas eu já havia conversado com a vereadora Norma, a vereadora Thelma, a vereadora Camila, com o vereador Célio e com o vereador Gil Baiano, no sentido de que pudéssemos realizar uma emenda que não gera despesa alguma nesse projeto de lei, mas que gera a igualdade no pagamento, né? E aqui é uma redação muito simples, vou realizar a leitura para que não pare dúvidas. O valor total mensal do abono extraordinário será rateado igualitariamente entre os servidores efetivos que trabalhem junto ao centro de triagem do Covid-19, independente de funções realizadas pelos servidores. Eu tenho uma mania de perseguir aquilo que eu acho justo. E eu penso que isso talvez seja uma virtude. Então, até o fim, e é importante que o prefeito nos receba, se possível,
Até o fim eu vou bater nessa tecla e nessa tese de que o valor deveria sim ser dividido igualitariamente entre esses servidores. Sobre a questão da votação desse projeto de lei ainda no mês de maio, enquanto presidente do Poder Legislativo, eu empenho totalmente a minha palavra, que a gente, assim que vira o projeto com as devidas alterações, e creio que isso é da vontade de todos os colegas vereadores, nós iremos sim realizar essa votação. E friso novamente, se o prefeito tiver essa disponibilidade de receber os 10 vereadores, porque na hora de votar não existe vereador da base ou vereador da oposição. É voto do vereador. Não interessa se o vereador é contra a gestão ou a favor. Interessa que ele foi eleito e ele tem suas convicções e cada um vota como quer e cada um aqui pode propor aquilo que acha mais justo. Eu continuo achando mais justo que o abono seja dividido igualitariamente. Ontem, essa pesquisa que eu citei do Ministério da Saúde, acho que caiu do céu, porque eu precisava também do dado científico. E esse dado veio. Então, ninguém aqui está inventando moda de querer travar ou, enfim, fazer algo desse sentido com o projeto. Nós estamos nos apegando, em cada um no seu ponto de vista, e tentando conduzir para um comum acordo, e aqui também ninguém falou que é contra algo. Nós estamos tentando contribuir e, na medida do possível, eu tentarei até o fim defender que esse abono, sim, seja igualitário, porque não adianta nós, no discurso, falar em valorização, em igualdade, em não sei o quê, e na hora de votar, nós votarmos uma situação que não está igualitária. É somente esse o meu ponto de vista. E também, vereador Coronel Mário, talvez seja essa a sua preocupação, mas eu não seria responsável de fazer isso. Eu não vou apresentar emenda nenhuma se eu entender que isso vai só atrapalhar o projeto. Não é do meu feitio, o senhor me conhece muito bem e sabe que eu jamais faria isso. Agora, como ontem, todos os vereadores que se manifestaram, nenhum deles se manifestou contra que o abono fosse igual para todos. Se eu estiver mentindo, os senhores levantem a mão e me corrijam nesse momento. Todos os vereadores se posicionaram de que, se fosse dessa forma, tudo bem também. O que houve foi uma manifestação, se não me falha a memória, do vereador Paulo e do vereador Vilmar, que em tese seria melhor votar o projeto da forma que veio. Isso sim. Mas se o projeto fosse dividido igualitariamente, ninguém disse que é contra. Então, por isso, eu me sinto muito à vontade de retornar a esse debate, de pedir, se o prefeito está nos assistindo, de pedir para que ele pense nessa situação. Hoje eu fui conversar com o secretário Diogo, secretário de administração, me recebeu muito bem, me ouviu, comentou que iriam analisar, que ele iria fazer uma análise, mas ele também ainda não sabia se viria um substitutivo ou não. Também tomei a liberdade de ligar para o procurador do município, o doutor, eu chamo ele de Guto, então aqui vou chamar também o doutor Guto, e ele foi muito solícito, também achou que a ideia deveria ser por esse caminho, né? E penso que, já que o projeto foi retirado, nós podemos aproveitar esse momento para poder discutir e votar ainda nessa semana e fazer com que isso funcione na prática, que afinal de contas é o que todos aqui desejam. Fui claro, vereador Coronel Mário? Com a palavra. Com certeza, vereador Paulinho. Com certeza, eu concordo com a sua colocação. Eu tenho entendimento também, assim como o senhor, tá, que isso tem que ser ampliada a discussão, tá, com relação à garantia de direitos, né, para a grande maioria, ou aqueles que é possível ao menos, tá? Então, que se estenda a discussão. Nesse momento, eu só acolhi e votei contrário à retirada, porque ontem a própria manifestação do vereador Paulo Glinski, conforme a própria manifestação da vereadora Zenesi, já havia
um acerto prévio, um acordo prévio, um estudo prévio em respeito à senhora secretária de Saúde, por isso que eu pedi para que não fosse retirada. Não que se não continuasse a discussão, pelo contrário, eu acho que todos merecem, nós temos que incentivar isso. Existe uma limitação orçamentária, agora é importante que fique claro, tá, que esse projeto, como veio, ele foi construído, né, em respeito ao senhor prefeito, à senhora secretária, como ele foi construído, e também a vereadora Zenici, que defendeu, né, a forma como isso foi feito. Quando eu falei sobre meu voto não em relação à retirada foi em função disso, mas, viu, não que essa discussão não tem que se ampliar, eu tenho plena convicção, né, vereador Célio, que todos têm direito e isso tem que ser ampliado. Só que a forma como o senhor colocou, o vereador da base, tá? Essa conversa, desculpe, eu não vi nota ou alguma discussão nesse sentido, talvez um pouco antes da sessão, eu estou com o celular, eu vi que foi postado alguma coisa, o vice-prefeito tentou conversar comigo, só que, né, já estava em início da sessão, eu não pude dar o retorno. Mas eu sou totalmente favorável a ampliar essa discussão, né, como o senhor muito bem posicionou, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Vereadora Zenici gostaria de se manifestar, então fique à vontade. Então, vereador, eu até parabenizo Vossa Excelência por essa explanação. Eu também defendo direitos igualitários. Defendi a proposta na sua íntegra, porque foi o acordo que a secretária de Saúde fez com os trabalhadores no momento em que não conseguia fechar a escala, por isso defendi até esse momento o 30%. Tenho certeza que o nosso prefeito Beto Passos vai aderir à proposta de garantir um abono igualitário, até porque foi ele que garantiu as diárias de forma igualitária, né? Até anteriormente era por nível de escolaridade, né? As diárias, e todos os motoristas acabavam recebendo menos, né? Quando levavam os secretários, prefeito. Então, o nosso prefeito aderiu à proposta de garantir os direitos dos pernoites, por exemplo, de forma igualitária. Foi o prefeito Beto Passos que resgatou os triênios para que os servidores tivessem direitos igualitários. Tenho certeza que ele vai aderir a esta proposta também. Neste momento, obviamente, seria um valor, conforme Vossa Excelência até comentou ontem, se eu não me engano, na reunião de comissões, né, que seria um valor. Se tratando de um grupo menor de profissionais, não comprometeria tanto a questão financeira, conforme já está previsto no impacto financeiro, né? Por isso, eu entendo que esse assunto será amplamente debatido. Defendo também a isonomia nesse abono, defendo sim os direitos igualitários. O senhor está de parabéns na sua explanação e tenho certeza que o nosso prefeito vai aderir à proposta, porque é o perfil dele desde o início da gestão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenici. Fica aqui, então, a minha torcida, né, para que o prefeito, de fato, seja sensível, assim como foi com a questão das diárias, que era por nível de escolaridade, é o que justamente está nesse projeto hoje implicitamente, mas é isso aí. Quem tem mais escolaridade ou cargo superior ganha mais. Então, espero que essa injustiça seja, assim, também corrigida, já que o prefeito tem toda essa boa intenção. Nada mais. Opa, vereadora Norma Pereira com a palavra. Eu apenas gostaria de colocar que quando houver esse tipo de problema no executivo, que esse assunto viesse para o legislativo antes de vir o projeto de lei. Porque se a gente tivesse conhecimento das particularidades para fechar a escala com as pessoas e tudo mais, a discussão não iria para o nível que foi. Claro que toda discussão é de extrema importância, mas o problema é que a gente toma conhecimento com o projeto de lei ali, daí gera uma série de dúvidas. Então, eu proponho que, uma outra oportunidade dessa, o Legislativo participe desse debate. Eu acho de extrema importância. Todos nós trabalhamos pelo melhor, pelos servidores públicos, pela comunidade, para que eles tenham um atendimento de qualidade, seguro, que eles se sintam bem e confortáveis. Então, ficaria essa sugestão para que a gente soubesse desses detalhes, porque a gente ficou sabendo
agora na discussão de todo esse debate, até para a gente poder argumentar e defender com as pessoas, porque é péssimo quando a gente é questionado, a gente não saber dessas particularidades, sabe, vereadora Zanesi? Então, seria a minha sugestão de nós participarmos desse debate. Eu não vejo nenhuma dificuldade entre todos nós, vereadores, todos nós temos cultura, temos um bom relacionamento, temos educação, nos tratamos com respeito, né, primamos pelo regimento interno, pela legislação, por tudo isso. E eu fico triste de não ter participado desses debates, né? Até porque a gente não é convidada, porque nós somos vereadores de Caminhas, o prefeito é prefeito de Caminhas. Esse negócio, a base, isso e aquilo, eu não concordo, porque nós somos representantes do município de Caminhas e o executivo é o gestor do município de Caminhas. Então, que nós participássemos em outras discussões dessa natureza, ou que tivéssemos um representante do grupo de lá, um representante do grupo de cá, vamos dizer assim, porque eu não me sinto de um grupo ou de outro. Eu me sinto, eu sou integrante do grupo dos vereadores de Caminhas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passo a palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só rapidamente, só para contribuir aí com a situação. Na verdade, eu não fui convidado para reunião nenhuma de base ou de não base para tratar desse assunto. Eu só recebi uma ligação do vereador Célio Galeski, que disse que conversou com o prefeito municipal. Então, só para deixar claro aqui, eu não participei de reunião nenhuma, tomei o conhecimento junto com os demais aqui. Essa questão também de base e oposição, isso existe em tudo que é lugar, né? Faz parte, até no nosso regimento interno tem que ter, né? Então, também não é mérito nem demérito para alguém ser base ou oposição. Eu já fui base, já fui oposição, não quer dizer nada. Por exemplo, o vereador Paulinho nominou que conversou com alguns vereadores para aprovar a sua emenda. Comigo, o vereador Paulinho não conversou. Nem por isso eu deixo de ter o respeito e a admiração que tenho por ele, e nem por isso não votaria favorável à emenda. Se essa emenda fosse colocada hoje, essa da divisão igualitária, eu votaria favorável. Então, só para colocar que também não tem muito... se algum vereador foi lá e conversou, e de repente usa aqui o nome da base para dizer que conversou, comigo, ninguém conversou sobre esse projeto, só para deixar bem claro. Importante colocação, vereador Paulo Glinski. Vou passar a palavra à vereadora Zanesi, que havia levantado a mão junto com o vereador Paulo. Aí passo a palavra ao vereador Mário e depois ao vereador Vilmar Sudaski. Eu também gostaria só de lembrar, eu já fiz uso da palavra ontem, lembrando a todos que amanhã acontece a licitação para a contratação de médicos plantonistas para o Centro de Referência Covid. Então, isso também é amplamente discutido, porque ontem eu expliquei, quando se trata de uma empresa terceirizada, a gente não tem muitas preocupações no sentido da escala dos médicos, né? Fica terceirizado também essa responsabilidade, e é no sentido de garantir a continuidade dos serviços médicos plantonistas, e daí preservar os nossos, e até por uma questão de atestado, né, os servidores efetivos, o município acaba tendo dificuldades de contratação emergencial, principalmente de médicos. Então, acontece amanhã a licitação, né? É bem importante os vereadores estarem acompanhando também esse processo. E além disso, também na semana que vem iniciam-se as testagens no município, né? Com relação aí em torno, acho que de 500 testes. Aí nós teremos novos resultados para junho, novas estratégias, novas ações. Então, é um dia de cada vez, as ações da saúde estão sendo planejadas, programadas, de forma que a população se sinta atendida também de forma segura. Então, amanhã acontece esse processo, semana que vem a testagem em massa, né, para que possamos aí apresentar novos números aí para o município de Canoinhas. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Zanesi. Vereador Coronel Mário, com a palavra. Presidente, o vereador Paulo já falou, tá? Mas também não participei de nenhuma reunião com relação à construção desse projeto, tá?
Hoje também, com relação à reunião de vereadores da base, eu não tomei conhecimento só daquilo que foi falado ontem, né, pelo vereador Célio, que iria conversar com o prefeito. Acho que o convite para a vereadora Norma, a vereadora Zenici, tá certo? Mas da forma que o senhor conduziu também, conduziu muito bem, e é importante frisar que todos nós temos o mesmo interesse comum, vereadora Norma, tá? De sempre auxiliar a comunidade quando tratar de casa legislativa, tá? Sem demérito em nenhum, vereador Paulo Glinski, mas entendo que nós temos sempre que conversar em conjunto, tá? Isso no meu entendimento, é mais importante. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Vereador Vilmar Sudoski. Seu microfone, vereador. Isso, com a palavra. Eu também só contribuindo nessa fala aí da base. Essa história de base, ela é muito subjetiva, né? O vereador Paulinho insiste nisso, a vereadora Norma, mas essa história de base é muito subjetiva. As coisas vêm para casa de lei, aqui se decide, aqui se debate, aqui se fala perante os 54 mil eleitores, habitantes desse município, aos 30 e poucos mil eleitores. Então, é muito subjetivo, também não quer dizer muito, porque aqui eu já vi vereador da base votando contra o governo, já vi vereador que teoricamente seria oposicionista votando a favor. Então, a gente já fez de tudo, porque aqui vale, na verdade, aquilo que cada um raciocina, analisa e entende que seria o correto e a maneira digna e correta de ser. Então, só para colocar isso e passar uma borracha nessa história de base, não base, de oposição ou não oposição, porque mesmo da base, entendendo que não está correto, vai falar que não está, e é isso que tem que ser dito mesmo, é dessa forma que tem que ser conduzido. Também, durante todo o desenrolar desse projeto, o vereador Célio só na rua me falou, Vilmar, falei com o prefeito, lá ele vai mandar o substitutivo, e acabou não mandando, e ninguém mais entrou em contato comigo, ninguém mais falou, não houve fala, só para ficar bem claro tudo isso aí. Mas tenho certeza que todos com a melhor das intenções, com a melhor das boas vontades, para que tudo desse certo, que fosse atendido da melhor maneira possível os nossos queridos trabalhadores da área da saúde. Também, se nós formos falar em estar de frente com o coronavírus, de frente com a transmissão do vírus, nós temos os nossos supermercadistas, né, que estão aí no dia a dia expostos, pegando produtos na mão, mexendo, reabastecendo as gôndolas, pegando notas, cédulas, dinheiro, cartão. Pensa. E ali eu estou falando num volume muito grande, eu não estou falando de um volume pequeno, estou falando de um volume muito grande de exposição que eles se encontram, né? Entre outras classes de trabalhadores que também estão expostos aí. Mas, enfim, não é por esse caminho que nós vamos trabalhar, nós temos que focar nesse momento aquilo que veio da saúde, e é da saúde que nós estamos falando. Eu sempre procuro respeitar bastante o posicionamento da Secretaria da Saúde, do Executivo, em função do entendimento que lá se tem, olhando tecnicamente, viabilidade, necessidade, enfim, esse é o meu posicionamento. Também só quero fazer um rápido comentário, ver o retorno, e ele não veio correto ainda, porque conversando hoje com o secretário Marcos Thiago, do desenvolvimento, o movimento integral que deve fechar agora, nos próximos dias, na sua íntegra, em função da pandemia, acabou isso não saindo da forma bem correta e deve estar fechando nos próximos dias. Mas só queria falar assim, algo que me chamou a atenção um pouquinho, né? Movimento global total dos municípios do Planalto Norte. Eu vou falar os 4 primeiros aí. Mafra, hoje, fez um movimento econômico em 2019 de 1.430.000 1.430.000, isso. E o Caruinhas, 1.195.000. Perdão, troquei as bolas aqui. Indo por ordem. 3 Barras, 1.430.000. Mafra, 1.430.000.
416 e Canoinhas 1.195, sabe? Isso que me chamou a atenção, né? Que hoje Três Barras tem um movimento econômico maior do que o nosso, né? Superior que o nosso. E também eu leio rapidamente, ainda não é o correto, mas ele vai vir daqui a pouco bem correto, que o fumo perdeu o seu primeiro lugar, que ele vinha sendo ultimamente, né? Na área agrícola, ele acabou passando para a segunda posição e a soja passou a ter o seu primeiro lugar. Só para passar essas informações que devem vir nos próximos dias, ela mais bem completa e trazendo os números bem corretos daí. Mas o movimento econômico do município de Canoinhas, então ficou aí 1.195 milhões e deve ter mais alguma coisinha que deve ser agregada nos próximos dias. Aí somos o terceiro no Planalto Norte. E desejo a todos uma boa noite e até a próxima sessão. Se tivermos amanhã, estaremos participando. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Vilmar. Talvez eu não me expressei corretamente, mas eu justamente falei que pouco importa a base ou a oposição. O que importa é que as coisas andem. E eu, como um amante da política, entendo que sim, é importante que exista a base, que exista a oposição e que existam diversos posicionamentos, né? Insistir, eu vou insistir quando ocorrerem situações onde todos os vereadores devam ser convidados e não são convidados todos. Isso eu não acho correto, mas aí isso já é outra história. Vereador Paulo Glinski, a emenda, se fosse apresentada, o senhor sabe do apreço e do respeito e admiração que eu tenho por Vossa Excelência, certamente, no momento da apresentação, o convidaria para assiná-la junto, porque sei que o senhor, acima de tudo, é um homem justo e certamente iria acatar e achar interessante essa emenda, só para deixar claro essa situação. Então, nada mais. Vereador Célio Galeski. Senhor presidente, serei breve, mas essa questão importante é ter diálogo com o executivo, independente de ser posição ou situação, né? O vereador Paulo Glinski, no seu primeiro e segundo mandato, nós éramos oposição ao governo. E quantas vezes participamos do gabinete propondo projetos de lei importantíssimos. Tem vários deles que foram aprovados por sua iniciativa, por minha, e que éramos vereadores chamados de oposição. Então, a questão maior no parlamento é isso, é ter diálogo, é poder conversar. Foi o que eu fiz hoje pela manhã. Hoje eu fui lá conversar com o seu prefeito municipal, se ele entendeu, né? Eu não fui representando a base e também não representando a base. Eu fui, enquanto vereador, defender um projeto de lei. A sugestão do prefeito e do vice-prefeito é que entrasse em contato com os vereadores da base. Essa foi a sugestão dele, né? Então, não é, vereador Coronel Mário, que eu não falei com o senhor porque não quis, né? Naquele momento não foi possível, mas, da mesma forma, atendendo essa solicitação do vereador, do prefeito e do vice-prefeito, liguei para o vereador Paulo Glinski, conversei com o vereador Vilmar, com o vereador Gil, enfim. Mas a questão maior está realmente, o nosso propósito maior, enquanto vereadores, é estar dialogando com o executivo, apresentando propostas, sugestões, né? Algumas são acatadas, outras não, melhorando projetos. Faz parte do parlamento a discussão, às vezes a gente vence, às vezes a gente sai vencido, às vezes a gente ganha, né? O projeto ganha, a cidade ganha com essas discussões. Às vezes não, na maioria das vezes é assim. E é isso que nós vamos continuar fazendo, e é isso que o vereador Célio vai continuar fazendo enquanto tiver mandato, né? Eu não fujo da discussão, não tenho medo disso. Eu fui eleito para isso, como creio que é o posicionamento de todos os senhores vereadores, né? Estamos aqui para discutir. E o prefeito não é nenhum bicho-papão, não. Nós vamos lá sentar no executivo, como não foi o prefeito Gilberto, que batia na mesa, dava soco, né? Ou como outros prefeitos aí. A gente está aí, vereador, senhores e senhoras vereadores, para contribuir com o município, né, a todo tempo, e creio que o gabinete, de fato, estará aberto para todos os vereadores, independente
dessa questão, base ou não base, né? Então, nesse sentido, a minha manifestação. E reafirmo aqui aquilo que eu disse. Nós já conversamos com o prefeito, ele vai marcar uma reunião amanhã. Eu não sei se será possível a participação de todos, mas eu creio que ele fará esse convite a todos. Não estou falando enquanto líder do governo, porque não sou, né? Mas esse foi o combinado com ele. E nós vamos tratar desse assunto amanhã. E amanhã eu faço questão de estar aqui na Câmara para votar esse projeto, o projeto que vem original de lá. Tomara que o prefeito acate a sua proposição, o vereador Paulinho, né, nesse tratamento igualitário, mas o que vier de lá eu vou votar favorável. Obrigado, senhor presidente, desculpe aí por ter me alongado. Tranquilo, vereador. Então, agora sim, acho que passamos ao encerramento da sessão. Agradeço as contribuições e colaborações de todos os vereadores. É sempre gratificante quando as sessões geram debates e discussões. Isso mostra que estamos aqui preocupados, no fim das contas, com que as coisas se materializem e que os projetos aconteçam. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 1º de junho, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.